Estou aqui dando as boas-vindas a todos vocês, alunos novos, e para os alunos que já não são os jovens há mais tempo, que estão aqui desde o ano passado. Essa é a primeira atividade do mestrado acadêmico do ano de 2018, uma aula inaugural. A gente tem a tradição de ter uma aula inaugural todos os anos, né? Abrindo o nosso calendário de atividades. E estou muito satisfeito, muito feliz, em nome do programa, de apresentar para vocês a professora, que será a professora de vocês, a professora Michele Sanches Badim, que ministrará para nós hoje essa aula inaugural, baseada no seu livro, recém-publicado em parceria com o professor Fábio Morosini, que, enfim, vocês saberão ao longo da palestra, trata do direito do investimento, uma visão dos países do sul global. Eu não vou me alongar, porque, evidentemente, a fala é da professora Michele, não minha. Então, eu só queria agradecer a sua participação, Michele, ter aceito o nosso convite, e dizer que para o programa é uma honra tê-la aqui abrindo as atividades. Então, sem mais delongas, por favor. Obrigada, Mário. Boa tarde a todos, todas, bem-vindos ao programa de mestrado em Direito e Desenvolvimento da Escola de Direito de São Paulo. Eu expresso as minhas boas-vindas daqui, em nome dessa comunidade, do Programa de Direito e Desenvolvimento, que compõe os professores, os alunos de turmas anteriores e os pesquisadores que também colaboram conosco nas pesquisas nesse programa. É uma grande satisfação falar de um programa de pós-graduação, com a certeza de que ele existe. 15 anos atrás, nós lançávamos nos debates da escola a pergunta: o que é pesquisa em direito? Que resultou num livro clássico, que foi uma inspiração muito forte para nós durante muitos anos. Essa chamada traduzia já uma intenção da Fundação Getúlio Vargas de repensar a forma de pesquisar o direito no Brasil. A pergunta recaía sobre um padrão de pesquisa para a cultura jurídica brasileira. Marcos Nobre, do meu ponto de vista, trouxe um diagnóstico muito interessante à época de que a produção em direito, na época, padecia de uma distância enorme do avanço qualitativo das pesquisas nas outras áreas das ciências sociais e também de uma enorme confusão entre a prática profissional e a pesquisa acadêmica. Nos 10 anos do nosso mestrado de Direito e Desenvolvimento, no ano passado, nós olhamos para essa pergunta, o que é pesquisa em direito, com um mero ponto de partida. Era um passado. A nossa pergunta, no ano passado, era como nós queremos fazer pesquisa em direito. Qual é a pesquisa em direito e desenvolvimento que nós teremos nesse programa? Vocês podem resgatar um pouco desse debate nos vídeos que estão disponíveis na internet para acesso público. Nesse espaço, então, nós temos, como corpo discente e docente, explorado diversas metodologias, diversas abordagens teóricas e temas de pesquisa. E toda essa trajetória tem sido feita a partir de uma pesquisa dialogada e coordenada sobre qual tipo de pesquisa em direito que nós queremos promover. Portanto, o que eu vou apresentar nesse espaço de aula inaugural é um dos exemplos de pesquisa em direito. Por isso que eu agradeço a confiança do Mário nesse convite e também a confiança dos meus colegas nessa representação de todas essas pesquisas que depois vocês vão ter a oportunidade de ter contato durante o programa de Direito e Desenvolvimento para aqueles que estão aqui como futuros alunos. A gente tem consciência de que nesse programa de Direito e Desenvolvimento da escola, as particularidades dessa nossa representação diante da área de Direito e Desenvolvimento no Brasil. Não é trivial pensar no Brasil a pesquisa em direito como uma pesquisa coletiva. Uma pesquisa que tenha um apoio institucional necessário e que dependa também de financiamento para garantir a viabilidade,
a visibilidade, a confiança e a capacidade de interlocução sobre os seus resultados, seja no Brasil, seja no exterior. Por isso eu trago aqui todos aqueles que participaram desse projeto. Foram muitos estudantes, numa parceria muito satisfatória com o professor Fábio Morosini, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que nos acompanha aqui, e também com os pesquisadores que nós conseguimos coordenar em parceria na Austrália, no Chile, na África do Sul e na Índia, e que agregaram o apoio financeiro dessas instituições e, inclusive, das instituições de fomento no Brasil. Esses recursos humanos e financeiros foi o que proporcionou a gente ter uma reflexão conjunta e o desafio permanente em encontros internacionais durante 3 anos. Ainda assim, esse não é um projeto encerrado. A publicação desses resultados em 2017 pela Cambridge University Press, e aí acho que a inspiração do convite, é certamente o principal passo para a nossa exposição internacional de fato e consideração do seu impacto. Então, se vocês me permitem, para quem está chegando na pós-graduação, o meu primeiro palpite é: trabalhem seus projetos coletivamente e com pessoas com as quais vocês têm o prazer de trabalhar. Mas discutam esses resultados com aqueles que mais incomodam vocês. Certamente são esses os desafios que fazem vocês crescerem com essas pesquisas. Até hoje, a gente carrega uma série de perguntas que têm nos sido apresentadas em várias exposições para pensar no encaminhamento ainda dessa pesquisa e nos futuros projetos. Além disso, os desafios não são só esses. Se nós dermos largos passos em entender o que é a pesquisa em direito, a área ainda não hesita em superar a confusão entre prática profissional e pesquisa acadêmica. A expectativa em relação à produção e aplicação imediata dos resultados se dá desde os assentos das salas de aula, dos cursos de graduação, até os operadores do direito em posições de liderança e alguns financiadores. A gente deve considerar o compromisso que a construção da comunidade acadêmica depende da extensão do movimento da pós-graduação na graduação, ainda que isso vá trazer muitos ruídos nesse processo. A pesquisa precisa sim formar os futuros práticos do direito, mas não simplesmente atender às suas necessidades imediatas. Então, eu peço que os novos pós-graduandos se envolvam nesse projeto conosco para construir um olhar crítico entre a pesquisa e a prática. Isso ainda é parte do nosso custoso processo de amadurecimento na área. Após essa apresentação do contexto da pesquisa, e antes ainda de entrar nos resultados dela, eu vou usar uma parte do meu tempo para comentar sobre uma anedota bastante pessoal minha, e que depois eu vou retomar no final. Como parte dessa pesquisa, eu tive a oportunidade de ir para a Austrália, em novembro de 2016. Foi uma experiência incrível, como vocês podem imaginar, um outro contexto de debate acadêmico, um ambiente com presença de outras pessoas que não estão nos circuitos tradicionais que nós frequentamos, como partes de redes do Brasil. Mas a minha curiosidade nessa viagem era ter a oportunidade de ir até o zoológico. Mas eu não queria encontrar os marsupiais, nem os charmosos koalas. Eu queria encontrar o ornitorrinco. Isso porque, durante a minha formação, e sempre que eu pensava em problemas complexos, vinha essa imagem de que o Brasil é um ornitorrinco. E eu não quero atribuir essa responsabilidade apenas ao trabalho do Francisco de Oliveira sobre a crítica à razão dualista. Foram muitas as reproduções dessa associação na minha formação. E, para além desse imaginário, eu construí o que eu imaginava que poderia ser o ornitorrinco. Eu construí a imagem do ornitorrinco a partir da imagem do Brasil, e não o inverso. Então, eu imaginava o ornitorrinco como um grande animal, um animal disforme.
E eu estava até preparada para uma certa inconveniência na presença dele, dada as diferenças que ele poderia me apresentar. E aí foi uma grande surpresa quando eu me deparei cara a cara com o ornitorrinco ali, no seu lugar de origem. Essa experiência me inspirou muito durante o processo dessa pesquisa, que eu vou relatar para vocês. Por que, então, pensar no direito dos investimentos a partir do sul global? Por que investir tantos recursos humanos e financeiros numa pesquisa sobre esse tema? Vocês devem estar se perguntando nessa altura. Então, vou solicitar para vocês um pouco de empatia em relação a esse tema, que não é um tema da mesa familiar, não é um tema das manchetes de jornal no Brasil, e que traz uma série de conceitos e categorias bastante técnicas. Vou trazer o exemplo de um pequeno país e vou pedir para vocês se colocarem na posição do cidadão desse país. É um país muito pequeno, que depende muito da exportação de produtos primários. E depende do investimento estrangeiro para poder explorar seus recursos minerais e vegetais. Esse pequeno país, ele é um retrato da recente história da regulamentação internacional dos investimentos, seguindo essa tendência de proliferação internacional de acordos, que é mais marcante, sobretudo a partir dos anos 90. Esse país assinou muitos acordos internacionais de investimento, na estrutura padrão, que nós conhecemos como acordos bilaterais de investimento, ou acordos para promoção e proteção de investimentos. E segue numa sequência trágica de um incremento de processos arbitrais internacionais, questionando mudanças regulatórias que foram feitas pelo seu Estado. Desde 2002, esse país acumula 23 arbitragens internacionais de investimentos. O número pode parecer pouco numa dimensão privada, mas para um país isso pode representar 20% do seu orçamento anual, que está comprometido com custas e indenizações nessas arbitragens internacionais. Ou seja, cada um de vocês deveria $2.000 por ano a investidores privados internacionais. Isso considerando a mudança do cenário nessas arbitragens internacionais, que pelos últimos cálculos eram arbitragens que custavam mais ou menos, em termos de custas, $1 milhão, e já subiram as suas custas para $7 milhões. As indenizações solicitadas nessas arbitragens internacionais oscilavam em torno de $2 bilhões e sobem hoje para um montante de 450 bilhões. Com casos que duram de 4 anos a mais. Essa história do Equador, que reflete esses constrangimentos do sistema internacional dos investimentos nos últimos anos. Assinou um grande número de acordos internacionais no modelo BITS, com cláusulas muito abertas e assimétricas na proteção do direito de propriedade do investidor. Uma tentativa de re-regulação do Estado de setores estratégicos e de prestação de serviços públicos desde o início dos anos 2000. E um incremento em casos em arbitragens internacionais de crescente monta, que tratam de cláusulas bastante genéricas, como tratamento justo e equitativo, proteção, que não se tenham medidas discriminatórias. Enfim, a pergunta é o quanto conta a história do Equador no sistema econômico internacional. Essa tragédia individual de um país e uma população. O direito internacional dos investimentos está em crise. E quem reformará o sistema? Essa é uma questão relevante. Se num primeiro momento da história do Equador, vocês se sensibilizam, enfim, nós já fomos grandes devedores internacionais, as medidas levadas às arbitragens, quando elas não integram uma narrativa, elas correm o risco de serem relegadas a atos isolados, inadmissíveis, pelas regras do sistema internacional de investimentos.
como que a gente pode, como pesquisadores, demonstrar que esses atos isolados podem sim compor uma narrativa, apesar da diversidade dos contextos que eles podem pertencer? Será que é possível proporcionar novas interpretações dos compromissos internacionais a partir das particularidades de países como o Equador, passando esses países a serem reconhecidos como um laboratório de inovação jurídica? Esse foi, então, um compromisso que eu e o Fábio assumimos nesse projeto e para o qual nós convidamos esses pesquisadores em outros países. Também não quero deixar passar, para aqueles que estão se aproximando desse programa de direito e desenvolvimento, o quanto essa narrativa do direito internacional dos investimentos está diretamente associada à relação com o desenvolvimento. Ou melhor, há uma construção histórica sobre o que é desenvolvimento. Esse marco histórico está embasado nessa noção do Estado como uma instituição política racional, com fronteiras delimitadas, e na noção de desenvolvimento associado ao progresso e à modernização. Essa modernização deveria, então, ser proporcionada por esses investimentos que aportam os recursos financeiros necessários para o desenvolvimento econômico. A pesquisa, considerando o contexto atual de crise do direito internacional dos investimentos, parte da tentativa de resgatar algumas visões do Sul global sobre como se relacionam com o atual sistema internacional de investimentos e quais são eventuais propostas de reforma desses países. Esses são os países eleitos e, enfim, a ideia do Sul global, a gente vai passar por ela algumas vezes, depois eu retomo com vocês. Porque não necessariamente, como vocês podem identificar pelo gráfico, são países que estão num sul geográfico. Temos China e Índia um pouco mais acima. Também não são países que integram uma noção histórica, sobretudo construída nos anos 50, 60, de países que tinham acabado de deixar de ser colônias e ganhado a sua independência, e, portanto, se articulavam em torno de propostas únicas no sistema internacional, para o seu reconhecimento. Mas, sim, a noção de sul global tem um componente político. Tem um componente político de ampliar o repertório de situações a serem consideradas por essa regulamentação do sistema internacional. Há uma sistematização do processo histórico de regulamentação dos investimentos internacionais, que eu vou tomar como ponto de partida aqui, para depois apresentar os casos que nós analisamos no livro. Os anos 1950 a 60 são marcados no sistema internacional por um aumento da comunidade internacional de Estados, dado que os países da Ásia e da África estavam ganhando a sua independência naquele momento, e, portanto, associados a outros países que padeciam ainda dos problemas antigos da colonização e que apresentavam demandas pelo reconhecimento da sua soberania interna, esses países se mobilizam, o que também coincide com a história da América Latina, no ambiente da Organização das Nações Unidas, para, então, apresentar algumas demandas de como eles devem lidar com temas estrangeiros. E uma primeira demanda vem associada ao respeito à sua soberania interna, ou a uma demanda por confiança nas suas instituições e na aplicação da sua legislação. O segundo momento do direito dos investimentos, ele faz um contraponto a essa primeira tentativa de articulação de países com problemas comuns. Porque, tão logo, esses países recém-independentes começam também a fazer acordos bilaterais de investimento com os países exportadores de capital, que, por sua vez, coincidiam ainda com as antigas metrópoles europeias. E, portanto, a regulamentação internacional dos investimentos ganha os mesmos contornos, ou contornos muito próximos daqueles que ainda vigiam durante o período colonial. E esses acordos internacionais de investimento, portanto,
chamam a si a necessidade de regulamentar alguns conceitos, alguns direitos, sobretudo do investidor privado do país que está exportando capital, e ainda limitar a atuação interna das instituições dos países que importam o capital. Por isso que o segundo momento é tido como um momento de dicotomia, porque esses mesmos países que estavam no ambiente da ONU clamando por soberania em relação aos seus recursos naturais, assinavam acordos internacionais em que eles abriam mão da possibilidade de avaliar como estavam sendo explorados esses recursos naturais. E aí, o confronto entre essa soberania interna e externa começa a perder força e perde ainda com mais velocidade no início dos anos 90, depois de um período de forte crise econômica para os países em desenvolvimento, em que, então, como parte dos projetos de assistência para o desenvolvimento para os países em crise econômica, é ofertado a eles a necessidade de assumir esses acordos internacionais de investimento para poder atrair, então, mais investimento para suas economias enfraquecidas. Isso fez parte do projeto do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, e, então, os BITs ganharam mais velocidade durante os anos 90, aumentando, como eu coloquei para vocês naquele gráfico, e ficaram diretamente associados a essa imagem da política dos anos 90, de uma política neoliberal e associada diretamente ao consenso de Washington. Aqui entra o Brasil ornitorrinco. O Brasil foi um país que assinou os acordos durante os anos 90, mas assinou 19 acordos, e alguns dos acordos com países ex-metrópole, como Portugal, Reino Unido, grande exportador de capital, Alemanha, mas também assinou com Cuba, Venezuela, enfim, era um grupo bastante diversificado de países. E, enfim, dadas as crises e o ritmo do processo legislativo brasileiro, esses acordos ficaram no Congresso Nacional por muito tempo e passaram a ser questionados pela oposição. Isso segue até o final dos anos 90, durante a gestão Fernando Henrique Cardoso, quando esses acordos são retirados do Congresso Nacional e o Brasil, então, não ratifica esses acordos. Mas, curiosamente, isso a gente já tem quase uma década aí, né? Mais de uma década, o Brasil continuava entre os maiores receptores de investimento do mundo. Isso trouxe um grau enorme de descrédito à política que tinha sido apresentada para os países em desenvolvimento. Vocês precisam assinar acordos para atrair mais capital. E, enfim, a pergunta ficou, bom, mas se o Brasil não assinou o acordo e continua atraindo investimento, por que eu tive que me vincular a essas regras? Além disso, para pensar ainda a fase seguinte, que é uma época de questionamento sobre esses acordos, dessa crise que eu mencionei para vocês, houve um aumento de 300% dos casos que foram levados para as arbitragens internacionais. Ou seja, esses acordos efetivamente ganharam vida nos processos de arbitragem internacional e também nos números das economias de cada um dos países. O recurso a essas regras de proteção abrangentes ao investidor questionavam políticas públicas dos estados, desde políticas de retração ao processo de liberalização econômica, como foi o caso da Bolívia, no setor do gás, como também para a prestação de serviços públicos, como foi o caso da concessão de serviços de águas na Argentina, e até a implementação de direitos sociais, como é o caso da Austrália na política de saúde antitabagista. Portanto, são os diferentes tipos de formas de regular do Estado que foram questionados a partir desses acordos. Esse confronto, portanto, entre essa relação de soberania interna e externa trouxe dois grandes fatores que impulsionaram essa necessidade de reconfiguração para uma nova agenda na área internacional de investimentos. Primeiro, esses acordos, como eu mencionei para vocês, tinham definições muito abrangentes sobre o que era investimento, qual era efetivamente o bem que estava sendo prejudicado do investidor.
qual era o conceito de investidor. Padrões de tratamento também muito abrangentes, bastante conhecidos no sistema internacional, como padrões de tratamento nacional, nação mais favorecida, e tratamento justo e equitativo, que pela própria nomenclatura, enfim, não nos diz muito. Regras sobre processos de nacionalização, sobre formas de desapropriação direta e um conceito de desapropriação indireta, e formas de compensação. Formas com que as transferências das indenizações deveriam ser feitas para o investidor privado. E também um mecanismo, que são essas arbitragens que eu tenho feito referência, que é uma arbitragem direta entre o agente privado e o Estado. A arbitragem investidor-Estado. Esses pontos passaram a ser altamente questionados. Esse é um impacto das regras, a forma com que as regras foram elaboradas, com maior vulto nos anos 90, e que passa a ser questionada. Para ter um exemplo para vocês sobre o que são essas regras, eu vou trazer a comparação sobre uma regra de transferência, que é, digamos, um dos argumentos centrais desde o debate na ONU nos anos 50 e 60 de proteção do investidor, que deveria ter uma indenização pronta, imediata e adequada. Ou seja, isso exigiria que o Estado indenizasse automaticamente o investidor privado estrangeiro. O novo acordo do Brasil, e aqui eu pego o acordo do Brasil-Chile, que, enfim, é um dos acordos, diria que mais regulamentados e mais próximo, talvez, do que era esse antigo regime, já há uma previsão de que as partes vão fazer essas transferências e estão previstas quando devem acontecer essas transferências. E também tem a previsão de exceções, que os Estados podem dispor de quando vão fazer essas transferências. E outras exceções, inclusive, internacionais, porque há casos de países que têm condicionalidades, compromissos de condicionalidades, por exemplo, perante o Fundo Monetário Internacional, e não pode mexer no balanço de pagamentos e tem que fazer uma indenização altíssima que prejudica seriamente o seu orçamento interno. Enfim, essa experiência, portanto, esse impacto das regras, provocou a necessidade de uma reflexão de como redesenhar essas regras. Há também alguma coisa que não dá para ser negada, e aqui esse recorte do Sul Global advém também dessa perspectiva, é o impacto dos números. Ou seja, se nós tínhamos, no início dos anos 2000, uma grande parte do volume de investimentos num fluxo norte-norte ou norte-sul, contabilizando 90%, em 2013, esse número já diminuiu para 65% e 35% eram investimentos realizados por países do Sul Global. Portanto, também esses países passam a ter um interesse maior na regulamentação desse sistema, como exportadores de capital também. E aqui, as histórias desses outros países levanta essa agenda de pesquisa para entender quem estava promovendo essa agenda. Por quê? Nós recuperamos alguns casos e, no momento em que nós fizemos os convites para os pesquisadores integrarem o projeto, nós tínhamos uma intuição, mais ou menos, de como isso poderia caminhar, mas muita coisa a gente também descobriu no processo. O primeiro caso analisado foi o caso do Chile, reconhecido como uma economia aberta, e que o Rodrigo Polanco descreve no capítulo do livro como se deu esse processo de abertura econômica para o país, a grande adesão aos modelos dos acordos, de acordos internacionais de investimento, e que ainda nos anos 2000, 2018, o Chile permanece alinhado a esse projeto. Para o Chile, portanto, não há uma preocupação de reforma desse sistema. E isso se deve por algumas razões. De acordo com o Rodrigo, tem uma primeira preocupação, que é esse pacto interno político do Chile com esse programa de liberalização econômica, e que se amarrou na sua adesão à OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em 2010.
Uma organização que acompanha, então, e que tem alguns padrões mínimos de regulação da economia pelos seus membros. Isso teria, portanto, engessado as experimentações dentro do Chile por outras alternativas econômicas. O Chile também é um caso, dado o seu alinhamento com essa política, não teve grandes casos em arbitragens internacionais. E também as poucas que teve não tiveram condenações tão significativas, ficaram nas dezenas de milhões. E o Rodrigo também comenta um pouco do perfil tecnocrático desse alinhamento no Chile, que há uma falta da publicidade dos acordos, nem todos os acordos estão no idioma espanhol, e de fácil acesso público, e mesmo essas decisões, esses laudos arbitrais, também não são de fácil acesso público. Mas essa é a história do Chile. E essa é a sua situação em 2018, nesse momento de reorientação da regulamentação internacional dos investimentos. A China também não deixa, um outro caso que nós analisamos, de ser um espaço de contraste. Como uma potência emergente e responsável por aquele aumento de investimento do Sul, a China assinou, desde 2000, muitos acordos no formato acordos bilaterais de investimento com países exportadores, tradicionais exportadores de capital, sem questionar essas regras, com pouquíssimas exceções. A pesquisadora que contribuiu com esse capítulo no livro, a professora Viviane Bat, no capítulo, ela, no entanto, chama a atenção para o fato de que a China tem esse projeto de alinhamento político com esse programa, digamos, de um viés mais neoliberal, mas a China, ao mesmo tempo, tem um projeto muito próprio relacionado à sua iniciativa de expansão do Belt and Road, o que, na realidade, segue outros padrões de acordos e outras formas de relação do investimento diretamente atrelada ao financiamento. Portanto, o papel da China nesse novo debate de reorientação ainda não está claro. O quanto que a China efetivamente quer mudar esse sistema. E se ela quer fazer parte desse debate internacional. Como parte do projeto, nós convidamos também 2 outros professores que hoje estão baseados no Reino Unido, Andrew Lang, que é um inglês, mas também o Nicolas Perrone, que é um pesquisador argentino. E eles escreveram um capítulo contextualizando as contribuições do nosso livro a partir das preocupações do que seria o norte global, né? E o ponto que eles trazem em relação à questão da China é que só pode haver uma efetiva mudança nesse sistema se a China se engajar. Se não houver um engajamento efetivo da China, eles entendem que, enfim, os contrapontos de países do Sul podem ter muito pouca reverberação nesse processo de reforma. E aí nós entramos com outros exemplos, que são países que aderiram a esses movimentos de assinatura de acordos, mas que tiveram problemas em relação às suas reformas internas, que são a Índia, a Austrália e a África do Sul. O primeiro caso da Austrália, enfim, um país que também se alinhou tradicionalmente a esse processo de liberalização econômica, sem grandes questionamentos, mas hoje a Austrália, ela também tem aumentado cada vez mais a sua participação em investimentos no exterior, mas também tem questionado alguns padrões desse acordo, desse modelo de regras do Sistema Internacional de Investimentos. E ela tem mudado, basicamente, a sua posição negociadora com o argumento da necessidade de ter o direito de regular, de garantir ao Estado o direito de regular, e também de restringir a aplicação, o recurso à arbitragem investidor-Estado. E esse caso vem, e a posição da Austrália ganha força, principalmente, não sei o quanto é conhecido de vocês, no caso do PEN Package, que é uma política antitabagista da Austrália para limitar a publicidade
das empresas que fabricam cigarro nos pacotes de cigarro, restringindo o espaço que eles têm para disponibilizar a sua marca. E uma grande parte da embalagem seria utilizada para essas imagens, como nós usamos no Brasil. Mas o lado que nós temos no Brasil da publicidade não existiria mais. Depois de esgotar os recursos internos na Austrália, a Philip Morris, muito interessada em manter a sua possibilidade de publicidade nas caixinhas de cigarro, recorreu até a Suprema Corte na Austrália, perdeu e recorreu então a um acordo internacional de investimento questionando essa política da Austrália e a necessidade de indenização a todos os prejuízos que a empresa teria pela não venda, pela diminuição da sua receita na Austrália. Esse caso é um caso que traz à tona a preocupação na Austrália e daí a sua posição em outros acordos que a Austrália vem assumir no futuro para restringir, aumentar a possibilidade do jeito de regulação, aumentando o seu espaço de política pública e introduzir novas cláusulas nos acordos internacionais, inclusive acordos de comércio e investimento, como foi o caso do Transpacífico. Além disso, a Austrália também padece do efeito China, porque a Austrália se tornou uma grande receptora dos investimentos da China. E passa a ter dificuldades com a recepção do investimento chinês em situações cotidianas, como, por exemplo, a criação de uma bolha imobiliária nas grandes cidades da Austrália, porque há uma grande especulação, pelos chineses na Austrália em relação ao valor dos imóveis. Então, a Austrália começa a desenvolver regulamentações que anteriormente eram vistas como exclusivas de países em desenvolvimento, como o caso de restrição do direito de propriedade a estrangeiros. Tema super debatido aqui no Brasil. Então, a Austrália figura como esse país que tinha uma posição aceitando essas disposições do regime liberal e que passa a retrair essas suas posições diante do novo cenário internacional de investimento sul-sul também. Outro caso é o caso da Índia, que passa por um processo, também assina esses acordos e vem à tona ao debate público na Índia esses acordos de investimento depois de um caso do White Industries, que é uma empresa australiana de investimento no setor de aço, que tem uma causa diante do judiciário indiano, ganha a causa, mas não consegue executar. E aí, não conseguindo executar, recorre a uma arbitragem internacional pela sua limitação como investidor e não o tratamento não adequado na Índia. Esse é um caso curioso, porque, enfim, há um esgotamento do processo judiciário nacional e, na verdade, está se questionando praticamente a eficiência do judiciário nacional por meio de um acordo internacional de investimento. Diante dessa experiência, no qual a Índia foi condenada a pagar alguns $500 bilhão de dólares, a resposta da China foi, então, em elaborar um novo modelo de acordo. Nós vamos deixar vencer os nossos acordos e a gente vai tentar detalhar aqueles compromissos internacionais, tentando trazer definições específicas sobre o que é investimento, o que é efetivamente uma expropriação indireta, o que é um tratamento justo e equitativo. Mas, enfim, a China ainda veicula a sua proposta de regulamentação como um novo modelo de acordo bilateral de investimento. E o terceiro caso é o caso da África do Sul, que também experiencia o confronto com esses acordos que foram novamente assinados durante os anos 90. A gente não consegue lembrar o que era a África do Sul nos anos 90, mas era ainda um país que vivia a situação do apartheid e que praticamente se refunda dos anos 90 para os anos 2000, mas não renegocia seus acordos internacionais de investimento. E quando foi implementar suas políticas de ação afirmativa, entre eles o Black Empowerment Economic Act, que
na verdade, traz uma série de exigências entre o número de trabalhadores negros ou de outras populações que eram discriminadas na época do apartheid, número de pessoas com essas características que deveriam ocupar posições gerenciais, e também propriedades que deveriam ser devolvidas aos negros pela política condenada politicamente pós-apartheid na África do Sul. Há um caso que questiona, então, essas medidas e em que a África do Sul é novamente condenada a pagar essa indenização. Isso também traz o estopim do debate, o que são esses acordos, como nós nos vinculamos a isso, isso não está de acordo com a nossa Constituição, vamos rever essas regras internacionais. Então, a Austrália promulga uma lei interna que vai dispor como os investimentos estrangeiros devem ser tratados e também quais são os limites para assinar outros acordos internacionais de investimento. Esses são alguns exemplos, enfim, dessas tragédias dos sistemas de arbitragem e condenação internacional. A história do Brasil é uma história diferente ainda. Será que ainda somos esse ornitorrinco? Como o Brasil ainda não tinha aderido a esses acordos bilaterais de investimento, o Brasil ganha a liberdade de elaborar um outro modelo de acordo, algo que faz desde o início dos anos 2000 e que concluiu em 2015, quando inicia as negociações desse acordo com alguns países da África e da América Latina, considerando como um acordo de cooperação e facilitação de investimentos. Associa, assim, uma visão mais agressiva de soberania externa, de proposta de regras de regulação do sistema internacional e de regras que respeitem essa soberania interna. Muitas das regras desses acordos, dos ACFIs, no meu entendimento e do Fábio, que é diferente dos acordos bilaterais de investimento, eles procuram respeitar as legislações internas sobre definição de investimento, de investidor, e procuram, na realidade, facilitar mais a relação entre os países que vão exportar e receber o capital. E regras como visto, sistema de pagamentos, considerando que, enfim, em geral, os países têm que converter para uma terceira moeda, que é o dólar, e tem dificuldades, às vezes, com isso. Regras sobre obtenção de certificados, trocas de informação, e também traz uma noção não de proteção do investidor, mas de mitigação do risco. Ou seja, não é o foco do acordo proteger esse investidor privado. E há uma preocupação em dispor ainda sobre o espaço que é resguardado para esses estados para a elaboração das suas políticas públicas. E o Brasil ainda opta por fazer um sistema de governança desse acordo que não passa pela arbitragem investidor-estado. Um sistema de coordenação entre os executivos dos países envolvidos e, no limite, uma arbitragem Estado-Estado. O que acontece? Diante da crise política e econômica no Brasil, esse projeto fica um tanto estagnado. Ele não é completamente invalidado, mas ele está estagnado. O Ministério de Indústria e Comércio, hoje, tem limitações para implementar a agenda desse acordo e, sobretudo, pelo fato dessa agenda não estar alinhada com a nova política externa. Então, há um desafio, enfim, se esse modelo morre ou não na praia. Quais são os desafios que a gente encontrou nessa pesquisa, para já encerrar aqui para vocês? Primeiro, quem é o Sul Global? Uma pergunta recorrente na apresentação, na exposição desses casos. Quem é esse Sul Global? De novo, eu reitero que há um componente político na utilização dessa nomenclatura, mas o objetivo está em explicitar os casos que são excluídos hoje da literatura dominante e a busca pela reelaboração em categorias e formas de regulação. Portanto,
o que nós buscamos é ampliar o repertório que possa ter um impacto na dogmática do direito internacional, que seja capaz de refletir a diversidade desses casos. Por isso, hoje, por exemplo, o nosso diálogo nos grupos de pesquisa se dá com leituras críticas do direito internacional, considerando, por exemplo, outras formas de opressão, como discursos alternativos conquistam seus espaços de inclusão. E, nesse sentido, uma área bastante técnica do direito internacional, que é o direito internacional econômico, começa a dialogar com teorias racistas, queer theory, com linguagens que possam potencializar essa diversidade do sul global. Um outro desafio que é colocado é qual é a posição desses países? O que vocês pretendem com esse livro? Qual é a agenda que vocês pretendem implementar? De novo, nós estamos em busca das particularidades em cada história, para poder, então, imaginar qual é esse laboratório do Sul. Quais são, o quanto que essas novas estruturas jurídicas elas podem efetivamente oxigenar o debate político-acadêmico atual e não na tentativa de antecipar um caminho comum. Será que vai funcionar? Será que essa proposta do Brasil vai vingar? Será que a África do Sul vai conseguir efetivamente mudar os acordos que estão em andamento? Será que a Índia vai conseguir elaborar os seus novos acordos? Há uma ansiedade por essas respostas do mundo da prática que a academia nem sempre vai conseguir antecipar. A gente pode comparar, a gente pode explicitar forças mobilizadoras, mas as análises são prognósticos, potencialidades. Portanto, a grande conquista dessa pesquisa, do nosso ponto de vista, foi quando a gente recebeu o prefácio para o livro. E a diretora de divisão de investimentos da UNCTAD, Elisabeth Dweck, ela registra o quanto que o livro favorece a construção de uma narrativa, comparando similaridades e as diferenças de abordagem. Essa narrativa, da nossa perspectiva, pode nos ajudar a ampliar essas categorias e a própria dogmática do direito dos investimentos. Portanto, o ornitorrinco que eu falei para vocês, ele era assim, exatamente desse tamanho. E no zoológico da Austrália, ele deslizava entre a água e a terra numa velocidade admirável. Ele estava adaptado àquele ambiente. O fato dele ser uma anomalia para as categorias da ciência europeia do século XVIII, quando ele foi descoberto pelo mundo moderno, não retira sua completude enquanto ser vivo. O ornitorrinco ele favoreceu uma revisão das categorias de classificação da biologia, que se reinventa até hoje a partir de outros referenciais. A experiência de encontrar o verdadeiro ornitorrinco foi muito importante para mim, porque assim eu redefini o Brasil. O animal me ajudou a recontextualizar e repensar a pesquisa. Cabe a nós descrever quem nós somos e ajudar a reconstruir as categorias que atendam às nossas especificidades, em conjunto com um diálogo com um conjunto maior de seres vivos. E esse é o nosso trabalho nesse programa, e para o qual nós aguardamos as contribuições dos novos ingressantes. Mais uma vez, bem-vindos e contem comigo nesse diálogo e apoio na trajetória de vocês. E agora, Mário, qual é o protocolo? Bom, obrigado, Michele. Acho que a gente pode abrir para as perguntas. Então, já temos a professora Mariana aqui. Fiquem à vontade. Bom, Michele, parabéns pela apresentação. Estava contando antes para a Michele que estava me sentindo muito mal hoje, mas saí de casa para ver a apresentação da professora Michele e agora já estou invigorada. Então, eu tinha algumas perguntas.
O Brasil, em termos da metáfora, você mencionou a ideia do Brasil como ornitorrinco, tem outra que também aparece constantemente, do Brasil como a jabuticaba. Qual a diferença entre o ornitorrinco ou a jabuticaba? Então, essa é a ideia, digamos, de um certo excepcionalismo brasileiro, que eu acho que perpassa uma série de áreas. E sempre que eu ouço apresentações sobre essa área dos investimentos, sempre chama atenção como nós somos diferentes. É um problema enorme essa questão dos investimentos para toda a América Latina, e nós não temos esse problema. Tá? Então, enfim, é uma jabuticaba, é um ornitorrinco, mas, seguindo em frente, a minha pergunta é como a gente interpreta isso? Quer dizer, nós somos sensacionais. Um exemplo, né? Então, uma possibilidade é revisar os termos dos acordos, fazer esses acordos ser um pouco mais progressistas, dar maior capacidade de implementação de políticas públicas por parte do Estado. Outra resposta é a nossa, mais tradicional, de sair. A gente nunca participou de acordo nenhum. E daí fica a pergunta. Então, essa é uma estratégia de sucesso brasileira, que talvez devesse ser exportada. Ou talvez o que funciona para a gente não funciona para os outros. Talvez o nosso sistema, uma hipótese aqui, apesar das nossas deficiências todas, talvez o nosso Estado de Direito não seja tão ruim assim. Talvez os investidores estrangeiros estejam aqui porque não temos casos tão chocantes, talvez, de expropriação de investidores estrangeiros e, enfim, talvez nós teremos nós e não outros países substitutos funcionais dentro do nosso sistema jurídico interno para a proteção dos investimentos estrangeiros. Então, fico com essa dúvida. E, por fim, eu fiquei muito intrigada com a questão do Sul Global. Essa é um pouco desafio para a gente do direito de desenvolvimento, porque, enfim, né, há muitos e muitos e muitos anos atrás, a literatura velha fala em terceiro mundo. Né? E daí, terceiro mundo não é legal, tem uma conotação, talvez hoje em dia soa negativa, pejorativa. Depois a literatura se evoluiu no sentido de falar dos países em desenvolvimento, que é bem mais otimista, ou emergentes, né, que também é otimista. E ela também tem um salto importante, porque daí não é mais só terceiro mundo, mas abarca a China, abarca também o que era o segundo mundo. E eu sempre achei, agora aqui a minha ignorância, revelando totalmente a minha ignorância, que o Sul Global ele era uma outra forma de se referir aos países em desenvolvimento, aos países emergentes. E daí eu fiquei um pouco surpresa que a Austrália, então, ela está no Sul Global. É claro que ela está no Sul Global geográfico, mas você disse que não é o fator geográfico, porque a Índia também não está no Sul geográfico, mas está no Sul Global. E daí eu queria entender um pouco melhor, sobretudo, eu entendo a Índia, eu achei, da China, desculpa, né? Mas e a Austrália? O que caracteriza? É porque tem muitos acadêmicos progressistas na Austrália? É porque o governo atual da Austrália, a gente se alinha com o que eles pensam? Ou há algo mais profundo que liga a Austrália a todos nós, apesar do seu status como um país mais desenvolvido do ponto de vista econômico e social? Michele, muito obrigada pela apresentação. Desfrutei muito do convite que você fez aos nossos mestrandos, as boas-vindas. Eu queria ouvir um pouquinho mais sobre o processo de produção da pesquisa. Como é que a gente acessa países, né? Toda a narrativa você faz África do Sul tal coisa, Austrália tal coisa. Como é que foi esse acesso? Está tudo documentado? É só análise documental? Foi necessário entrevistas? Foi entrevista com quem que vocês precisaram conversar? E a outra questão é se apareceu alguma dificuldade, um desafio específico na dinâmica comparada, ou se a linguagem já está harmonizada o suficiente para colocar o Chile para conversar com a China, a Índia para conversar com a Austrália, ou se vocês tiveram que desenvolver algumas estratégias de harmonização de linguagem, de instituto jurídico, de forma de ver o mundo econômico, etc. Pode. Bom, eu vou deixar aberto também para o Fábio, que está aqui presente, se ele quiser complementar, falar alguma coisa. Primeiro, obrigada pelas perguntas. É incrível
de novo, para vocês que estão chegando, como é um programa. Eu já antecipava um pouco das perguntas que poderiam aparecer e lembrava da sua jabuticaba, Marina. Enquanto eu fazia o ornitorrinco, que foi, para mim, uma metáfora muito forte sempre, eu não usei em outros momentos, mas era algo que ficava no meu imaginário, e quando você falava da jabuticaba, eu lembrava do ornitorrinco. E lembro também que, quando você comentou da jabuticaba, enfim, não ser uma exclusividade do Brasil também, né? Como interpretar isso? Eu acho que a minha metáfora, assim, ela vem no gosto não do quão exótico pode ser a fruta ou o bicho, mas vem na incapacidade de aqueles que estão no espaço de origem conseguirem denominar o que está acontecendo. Isso é algo que, por exemplo, eu tive a oportunidade de observar muito em relação à Bolívia, quando a gente estudou o caso da Bolívia aqui na escola, e a mídia brasileira era a expropriação da Petrobras, fotos do exército nos campos da Petrobras, imagens super fortes. E quando a gente foi ver, não era exatamente isso que estava acontecendo lá, né? Era uma propriedade mais nominal, na boca do poço, enfim. Mas os bolivianos não conseguiam comunicar isso. A única coisa que eles conseguiam comunicar é: olha, a gente tem a suspeita de que tem mais gás saindo do que gás que está sendo pago para a gente. A gente quer controlar, na boca do poço. Isso chama regular, mas não há uma capacidade de articular dessa forma. Então, acho que, por isso, essa convocação. Enfim, eu acho que a gente tem uma necessidade ainda de conseguir explicar, e eu acho que o seu trabalho faz isso também, né? Explicar o que é, sem ser exótico. É mais uma situação. E aí veio a nossa dificuldade de lidar com a situação do Chile. Enfim, a todo momento, acho que o Rodrigo foi um dos que a gente tentou desafiar ao máximo, né? Mas, Rodrigo, não tem nada, não tem nenhuma... Não é possível, Rodrigo. E aí depois eu comento um pouco da dinâmica de pesquisa. Porque, enfim, parecia não ter uma interpretação muito autêntica ali de potenciais problemas e uma compra muito fácil de um discurso mais dominante, né? E eu acho que isso também enviesa muito as nossas pesquisas por aqui, né? Não digo no nosso programa, mas acho que no Brasil, nesse nosso trauma de aqueles atrasados, aqueles que estão sempre para trás, né? Agora, enfim, o fato do Brasil ter uma situação diferenciada é difícil. Acho que o seu registro dos substitutos funcionais é alguma coisa que aparece na literatura. O Brasil usou isso como argumento durante muito tempo. A gente nunca expropriou, não tinham doutrinas, como acontecia no caso da Argentina. Mas a verdade é que muitas medidas que nós tomamos poderiam ter sido condenadas por acordos internacionais de investimento, se nós não tivéssemos assinados. Então, acho que também tem um outro lado, e aí vem, de novo, acho que esse registro do Marcos Nobre eu acho muito prudente, que é uma aproximação das outras áreas. A gente tem um exagero na confiança do direito. O direito é a grande variável. E foi o erro das instituições financeiras internacionais. Não era a grande variável. A grande variável do Brasil está no mercado de consumo, está no mercado de trabalho, está nos recursos naturais. E outras áreas conseguem nos explicar isso com mais propriedade. Então, acho que a gente precisa tomar muito cuidado para não exagerar qual é a relevância e a importância do direito em algumas dinâmicas sociais. Enfim, esse é o comentário sobre o ornitorrinco e a jabuticaba e um pouco como lidar com isso. Acho que não é um grande sucesso, acho que tudo é muito cíclico, e principalmente em economias dependentes, olho do ponto de vista econômico sempre, mas economias dependentes como a nossa, enfim, a gente nunca consegue se vangloriar por muito tempo na situação que a gente está, né? A crise está na próxima porta, né? Sobre o sul global,
É muito curioso. A tentativa, talvez, na literatura estrangeira, em especial, né, europeia, americana, em procurar hierarquizar em alguma maneira. E eu lembro de um debate que nós tivemos uma vez aqui na escola de direito societário, em que apareceu a noção de mercados emergentes. E, quando eu fui ver, a União Europeia era um mercado emergente. Daí eu falei, gente, como assim o mercado emergente? Mercado emergente são os BRICS, entendeu? Não a União Europeia. Mas aí eu fui entender que, para fins de direito societário, era um mercado que estava crescendo, não tradicional. Então, acho que esse ideal de se hierarquizar, eu não acho que ele seja válido. Agora, o uso ali do sul global, no primeiro momento, teve uma convergência de duas pesquisas, já pegando um pouco o caminho da Maíra, né? De duas pesquisas. A gente tinha uma pesquisa inicial, que era evidências empíricas sobre as relações de comércio e investimento do Brasil, em que a gente analisou especificamente o caso de Angola, e o caso de Angola tem um uso de uma retórica muito forte de cooperação sul-sul. Nós nos envolvemos muito nesse debate e, digamos, até na demanda política envolvida nesse debate, né? De que há necessidade de outras estruturas, que são outros atores que coordenam essas relações. E a gente quis trazer esse potencial para essa pesquisa e a coordenação dessa rede internacional. Então, quando a gente teve o caso da Austrália, que daí, enfim, surge para o nosso projeto como uma situação interessante, justamente porque a Austrália estava hesitando, colocando medidas regulatórias nesse right to regulate, que, enfim, é uma demanda também dos Estados Unidos, é também uma demanda da Europa, não é exclusiva da Austrália, mas também colocando medidas altamente restritivas para os investimentos estrangeiros chineses, que são medidas condenáveis a partir de acordos internacionais de investimento, para o qual a Argentina teve altas condenações em arbitragens internacionais. Então, a Austrália se colocava, enfim, não necessariamente como esse país liberal. Nenhum país tem esse perfil, né? A gente pode começar um pouco por aí também, né? Mas aí a demanda era... a conversa com a pesquisadora australiana foi nesse sentido. Ela falava, mas eu não me vejo como sul global. É muito curioso, né? E aí, com o tempo, eu acho que no capítulo dela mesmo, ela já conseguiu vislumbrar o quanto, na realidade, ela estava mais próxima de uma agenda de reformulação em termos diferenciados daqueles que estavam apresentados pelos Estados Unidos e pela Europa, que foram os tradicionais alinhados políticos da Austrália, né? Então, a incorporação se deu um pouco por essa diversidade, por essa demanda de Sul, numa perspectiva de ampliar a agenda. A gente tem outras referências que podem ser importantes. Estava conversando com a Giovana antes sobre a Law and Society. Para a Law and Society, a Law and Society não era um ambiente comum a todos eles. E nós quisemos convidá-los para ir até a Law and Society porque nós queríamos despertar perguntas como quem são os grupos que apoiam ou não essas posições. Vocês conseguem detalhar? Porque havia uma análise muito documental, no primeiro momento. Então, tinha essa provocação, exceto o caso, acho que da África do Sul, que tinha a Maleba Keng, que sempre teve um engajamento maior. Então, tinha essa provocação assim, de onde nós temos que levar para favorecer esse tipo de debate. Ainda assim, isso se dá com alguma dificuldade, porque daí, enfim, cada um elaborava o seu capítulo, todos liam, revisavam, comentavam várias vezes, mas, ainda assim, teve um respeito aí um pouco às opções de cada um. Mas a gente estimulou ao máximo entrevistas, acho que todos eles tinham uma relação muito próxima com seus governos, e ainda que fossem entrevistas exploratórias, informais, isso aconteceu. Também não se deve ignorar o fato de que, mesmo como sendo análise documental, muitos desses documentos não são de fácil acesso. Então, acesso privilegiado a esses documentos, acho que era alguma coisa que marcava também a capacidade desses pesquisadores. O desafio na dinâmica comparada.
aqui, acho que tem muita coisa a ser explorada ainda. A gente tem uma vantagem, num primeiro momento, que é ter, digamos, essa linguagem e esse marco internacional que traz um primeiro referencial para todo mundo. O que são esses acordos internacionais? O que são esses acordos padrão? O que são essas cláusulas? Agora, qual é a importância do Black Empowerment Economic Bill na África do Sul? E que tipo de reforma é diferente do caso da Índia, por exemplo, que é outra situação? Eu acho que tem muita análise que dá para tirar daí ainda, muito suco, e a gente sempre fica nessa limitação, né? A estratégia de harmonização. Aí, enfim, tem o ônus da coordenação, né? Acho que, em vários momentos, enfim, o Fábio ainda estava em Porto Alegre, eram Skypes de 5, 6 horas, uma tarde inteira, para a gente pensar em como reformular, como preparar um documento para encaminhar para esses pesquisadores, você que está aí coordenando também, né? De perguntas, né? Como que a gente formula essa pergunta? E, mais ou menos, alguns elementos que a gente entendia que deveriam passar pelos textos em comum. Acho que foi um pouco foi essa a principal estratégia de harmonização. No começo, bem lá atrás, a gente compartilhou alguns textos, enfim, do ponto de vista de crítica que a gente pretendia e tal. Mas a vantagem de criar essa rede é alguma coisa que a gente não queria perder, né? Porque tem um custo grande e, assim, sei lá, nos próximos projetos a gente pensa em como reaproveitar já o espaço. As perguntas. Tem uma... Calma aí. Obrigado. Meu nome é Lucas, sou ingressante no mestrado. Eu queria saber o quão é possível determinar o quanto esse processo de questionamento de regras do sistema de investimento foi colocado a partir de um projeto consciente, não só de um momento de reação a um maior poder de barganha dos países do sul global, por causa de boom de commodities, essas coisas. E se é possível determinar se já existe um saldo a partir desse processo de questionamento no nível de investimento desses países. Só isso. Obrigada pela apresentação, foi muito esclarecedora. Eu sigo na linha de perguntas sobre o sul global. Os esforços de reforma, em geral, aliás, acho que todos, vêm de países com economias já mais consolidadas, que estão no momento de expansão. Ou, então, de acordos entre países já desenvolvidos, né? Por exemplo, o acordo do Canadá, União Europeia, que se fala de uma corte de investimento, que também é uma tentativa de reforma. Mas, ao mesmo tempo, nos países de menor desenvolvimento, continuam sendo assinados e ratificados BITs clássicos, super assimétricos, que normalmente só repetem o modelo dos países desenvolvidos. Então, a minha pergunta primeiro, eu queria ouvir a sua opinião, se esse ímpeto reformador vai se espalhar para os outros BITs ou vai continuar só em países que têm menos assimetria. E, segundo, se é possível falar de sul global sem incorporar a perspectiva dos países em que a relação assimétrica é mais forte. Oi? É Júlia. Eu sou Júlia, eu trabalho na Conectas Direitos Humanos. Vamos lá. Não tomei nota. Bom, eu acho que para as duas respostas tem um trabalho bem legal que até nós convidamos para debater conosco na Law Society esse ano. A gente vai lançar esse livro e tem uma mesa que chama Author Meet Readers e a gente convidou... são também 3 professores da Universidade de Oxford, o Lodge está em Cambridge, né? E o Jonathan. E eles fizeram uma análise da política econômica desses acordos de investimento. E ali, e eles fizeram uma pesquisa empírica muito boa. Enfim, ali tem uma combinação de ciências sociais com direito, ciência política, né? E ali eles fizeram muita entrevista e eles trazem histórias, enfim,
que não parecem reais até, né? Assim, a assinatura do BIT, Estados Unidos, Nicarágua, enquanto, não sei se é exatamente a Nicarágua, mas enquanto o presidente estava no hospital. Teve uma visita diplomática, vai lá, não é possível, né? Um BIT, como se fosse assim, né? Uma carta de boas-vindas, né? Então, são histórias bem surpreendentes. Então, é muito difícil, enfim, fazer uma análise tão genérica sobre o quanto a opção foi racional ou não. Agora, se há uma racionalidade, eu acho que isso deveria ser atribuído às instituições financeiras internacionais. Essas, sim, tiveram uma avaliação e uma incorporação nas suas propostas e condicionalidades de que esses acordos deveriam ser assinados. Eu acho que mais do que fazer uma análise, enfim, de 100 e tantos governos para saber cada caso especificamente. Sobre o impacto dos investimentos, daí tem um texto muito interessante do Guzman que é "If I don't, they do", que é assim: se eu não assinar o acordo, os meus concorrentes vão assinar. Então eu preciso assinar. Que isso já começa com a dicotomia ali nos anos 60. Que é essa ansiedade, essa corrida por saber quem consegue chegar primeiro, né, para receber os investimentos. E daí tem análises também as mais diversas, né, e o quanto isso está relacionado à estrutura interna de um Estado, a outras reformas que foram feitas e que não necessariamente é a variável do Acordo Internacional de Investimento, né. Acho que tem essa pergunta. A verdade é que, enfim, os 10 principais receptores de investimento não mudaram. Né? Isso que é o grande saldo. Mas aí a gente fica numa conversa entre grandes, como a Júlia falou. E esse é um peso grande. Não sei se o Fábio quer comentar. Mas, assim, desde que a gente começou a pesquisa Angola, são cenários tão diferentes, tão variados, e aí, enfim, essa é uma parte que a gente não resolveu da pesquisa ainda, que é estudar o caso dessas economias médias, né, e como elas apresentam propostas de reforma, e se essas propostas seguirem adiante, ainda que seja de uma forma fragmentada, como parece acontecer até agora. E aí eu acho, para voltar a um mérito, acho que tem um mérito da UNCTAD, que, enfim, pelo menos publica isso, informa os países quais são as propostas que estão acontecendo, amplia o acesso, né, à informação dessas reformas para governos que talvez ainda desconheçam. Mas a ideia não é que sejam passadas como receitas. Acho que não vejo tanto isso às vezes na UNCTAD, essa ideia da receita no primeiro momento. Mas como outras possibilidades. Por isso, enfim, fiquei bastante feliz mesmo quando a gente recebeu o prefácio da Elizabeth, no sentido de, enfim, bom, aqui fez sentido para mim. Tem uma narrativa. Eu estou olhando vários casos, mas eu não estou... Parece o caso do Equador, sozinho, isolado, mesmo como a gente trata aqui no Brasil, né? Medidas bolivarianas sendo tomadas num país absurdo. E, no fim, isso faz parte de um movimento, às vezes, um pouco maior. Agora, o que a gente ainda não resolveu na pesquisa são justamente essas outras assimetrias, digamos, dentro daqueles que poderiam ser incorporados no discurso de sul global, mas não estão sendo, né? E um debate que, daí, quando nós nos aproximamos, digamos, de grupos mais críticos do direito, a crítica sempre era: mas isso é imperialista, muito imperialista. Esse acordo do Brasil é imperialista. E aí, na nossa relação Brasil-Angola, de pesquisa relação Brasil-Angola, tudo parecia um pouco mais complexo do que usar uma categoria, sei lá, de construção de século XIX para falar de imperialismo entre Brasil, na relação Brasil-Angola, que tem tantos outros traços de relação. E aí também tem um tal desconhecimento que, quando nós fomos discutir o texto, a pesquisa específica de Angola, num espaço crítico de Law and Society nos Estados Unidos, eles falaram: por que vocês não comparam com os Estados Unidos com a Libéria? Eu voltei para casa
com essa missão, não tenho a menor ideia com a relação Brasil com a Libéria, Estados Unidos com a Libéria. Fui ver. A relação com a Libéria é uma coisa louca, assim. Depois que eles, enfim, mudaram a legislação de discriminação nos Estados Unidos, eles mandaram um contingente da população negra para a Libéria. Eu falei, gente, não tem nada a ver a relação do Brasil com Angola com a relação que os Estados Unidos estabeleceu com a Libéria. Então, assim, tem muita coisa que precisa ser descrita ainda, para muita gente, né? E, na realidade, a gente também tem que reconhecer uma certa incapacidade de descrever algumas outras coisas, como foi o caso de Angola, quando a gente não conseguiu ir até Angola, não conseguiu entrevistar muitas pessoas de Angola, a gente falou, bom, a gente vai contar uma versão que né, do que parece aqui, e aí sim a gente fez uma análise mais depurada de textos, documentos, entrevistas, mídia. Mas ainda assim tem uma parte da narrativa que está de fora. Está de fora. Enfim, é o convite. Meu nome é Magali, eu sou ingressante agora do mestrado. E curiosamente, eu fui olhar o prefácio que você comentou da professora Elizabeth, e aí ela diz que essa seria a fase 1, né? Que é uma fase onde os países, individualmente, no nível nacional, criaram ou começaram a criar mecanismos de resistência ou de inovação para o sistema de desenvolvimento, de sistema de investimento. Que a fase 2 seria, então, uma colaboração, onde isso aconteceria, uma elaboração em forma conjunta. O projeto novo já está sendo desenhado? Bom, a minha pergunta ela versa principalmente sobre os ACFIs, que foi meu tema de estudo na dissertação de mestrado, né, quando eu fiz. Tendo em conta que a maioria dos ACFIs já foi ratificada, um grande avanço comparado aos BITs dos anos 90, e a atual crise brasileira, principalmente envolvendo os principais investidores brasileiros no exterior, alguns deles, qual foi a conclusão de vocês e a opinião de vocês? Vocês acham que vai ser um modelo paralisado, vai ser um modelo que vai ser ineficaz? E só me apresentando, meu nome é Vivian Rocha, eu trabalho no Centro de Estudos Comércio Global e Investimento aqui da Fundação Getúlio Vargas com a professora Vera Torstens. Acho que sim, o passo já foi dado dessa outra fase, né? Na UNCTAD, eu acho que tem uma preocupação muito forte. O movimento na Europa está muito forte, como um todo, né? O fato da UNCTAD estar baseada em Genebra acho que favorece esse ambiente, né, de priorização dessa temática. E acho que o Brasil se engajou, tem se engajado fragmentariamente, né, no governo, mas o Ministério de Indústria, que articulou boa parte desse projeto, tem dialogado muito. A tentativa de ter uma declaração em facilitação de investimento na OMC, na última ministerial da OMC, passava por essa chave, né? A discussão agora é facilitação. Mas não na pesquisa. Acho que na pesquisa, enfim, tem alguma coisa... sim, não, né? Tantas coisas. O Fábio está mais numa parte de Right to Regulate. Depois, se você quiser comentar, Fábio. Essa parte na pergunta da Magali. Olá. Eu acho que é interessante pontuar só que a nossa pesquisa não tem, ou não tinha, pelo menos, uma característica de normativa, né? Era mais, a gente queria descrever essas diferenças. Eu acho que é muito importante o que ela trouxe, porque a UNCTAD tem uma agenda por trás, que é a agenda de criar mecanismos multilaterais de regulamentação de investimento. E não sei se a Michelle concorda, mas o que me parece da nossa pesquisa é que a regulamentação de investimento ela é muito peculiar para cada país. Então, eu, particularmente, não acharia interessante uma regulamentação multilateral, né? Porque, se a gente for pegar o caso da África do Sul, é um caso, enfim, é muito particular o que eles passam, a história deles, o que eles tentam reconstruir. O Brasil, com suas políticas industriais. Então, eu não acho que o passo da nossa pesquisa, o 2, seria esse, né?
Eu acho que a gente é pensar comparativamente o direito internacional. E isso vem também através dessas análises críticas que a gente tem investido, que é de tentar legitimar ou, pelo menos, desafiar a ideia de um direito internacional, né? E sim pensar o direito internacional com várias características, né? E tentar atribuir algumas características peculiares, que no nosso caso é a narrativa brasileira, dentro dessa dinâmica global, né? A da Viviane é sobre... Pois é, a gente conversou recentemente com o pessoal do Ministério de Indústria e Comércio, e a informação é de que apenas um dos acordos não tenha sido efetivamente ratificado, né? Só que o que se passa também, eu acho que existe uma crise hoje porque esse ministério ele foi muito importante em levar essa agenda, né? E o que a gente observa hoje com esse contexto, enfim, com esse novo governo, sem qualificá-lo, mas a ideia é de que houve o polo de iniciativas e investimento, ele sai do MDIC, né? Então, a pergunta hoje é o que vai acontecer com esse acordo. Sim, eles foram ratificados, eles vão ser utilizados? Não se sabe. O nosso grande desafio hoje é a China, né? Então, a Michelle colocou a questão dos grandes investimentos que a China tem feito no Brasil, e essa agenda não está mais dentro do MDIC, né? Então, eu acho que essa pergunta, eu não sei se a Michelle tem uma resposta mais apropriada, mas é que, na prática, eles foram ratificados. Se eles vão ser usados, sim, eles podem ser usados, mas a gente não sabe ainda para onde, qual será o próximo passo, porque o protagonismo não está mais dentro desse ministério, né? Eu acho que é um pouco por aí. A gente passa num processo na área de internacional econômico de muita mudança, né? Acho que mesmo todo esforço investido, por exemplo, na negociação do TPP, na definição de novas regras, inclusive na área de investimento, todo o debate, né, que foi politicamente custoso na Europa sobre o que seria um acordo da Europa, da União Europeia com os Estados Unidos, como seria regulado investimento, enfim, protestos, várias questões, participação. E, no fim, esses acordos já não são mais, né, um instrumento eleito. O ACFI ele corre o risco de cair nessa vala, né, de ter ficado num registro histórico como um modelo. Acho que, enfim, tem um engajamento aí. Eu sou um pouco mais otimista do que eu estou falando agora, né, um pouco na linha do que o Fábio falou, mas acho que sim, podem ser ratificados. O que falta é a implementação. Eles têm um custo de implementação com o qual se compromete, né? Tem que ter uma articulação muito forte das burocracias, dos estados envolvidos, a criação de estruturas dentro do Estado brasileiro que não foram criadas, ainda devidamente regulamentadas. Então, o Brasil é um proponente, mas de um instrumento que ele mesmo ainda não fez a tarefa de casa, né? E essa orientação de política externa mais recente mudou muito a perspectiva, inclusive para o tipo de relação valorizada pelo ACFI, né? Sabe-se que Estados Unidos e Europa não querem assinar o modelão ACFI, então não é com esses países que a gente vai assinar. A China também não se colocou inclinada ao acordo. Então, a gente está indo numa outra direção, mas eu acho que o mundo está um pouco nesse... Não colocaria também assim... Aí, de novo, não é a história do ornitorrinco, né? São essas as cautelas, né? Não é o Brasil que é ineficiente, não deu certo. Tem uma série de instrumentos que foram elaborados, uma grande tentativa de reflexão, colaboração, pensar em novas regras, novas estruturas, e que estão sendo colocadas de lado. E o ACFI eu associaria mais a esses outros acordos do que a um problema do Brasil só, né? Michelle, obrigado. Gostei bastante.
eu fiquei super tocado com a história do ornitorrinco, né? Porque eu acho que essa história do ornitorrinco, para nós que somos mais ou menos dessa geração do texto do Francisco de Oliveira, nós somos todos muito impactados por esse texto. E o ornitorrinco foi uma epígrafe da minha dissertação de mestrado, né? E eu sempre imaginei o ornitorrinco como um bicho do meu tamanho. Talvez tão estranho quanto, assim, né? Tal, esquisito. E aí você me mostra, eu nunca tinha visto, eu achei até ele bonitinho, né? Fofo, né? Assim, eu achava um bicho assim enorme, desconjuntado, tal. Mas isso, eu acho que, enfim, a primeira coisa que eu queria te dizer, acho que você deveria escrever um texto que se chamaria, uma sugestão, o que é um ornitorrinco, né? Porque todos nós temos o ornitorrinco como, de fato, um bicho exótico, singular, e o texto do Francisco de Oliveira, se eu me lembro bem, começa dizendo que, ao que ele está procurando dizer, a tradição que ele está ali reconstruindo, que é a tradição cepalina, é a tradição da singularidade, que é a tradição weberiana, que é buscar o que é próprio, o que é específico desse caso, né? Mas esse reconhecimento de singularidade ali, aquela época, ela era redentora, porque a gente estava vivendo um contexto de one size fits all, então chegava um intelectual e dizia, não, a singularidade é um valor. Só que aquela época ainda, olhando pelo seu ornitorrinco de hoje, aquela singularidade é pelo exótico, é uma afirmação pela positiva, mas do exótico. O que você está nos dizendo aqui é que não há nada de exótico num bicho que é bonitinho, que se movimenta muito bem entre a água e a terra e que, portanto, está no seu habitat. E que se ele tem um bico de pato e bota ovo, não tem nada de estranho nisso. A única coisa diferente é que os mamíferos reconhecidos pelas ciências biológicas da Europa não botavam ovo e não tinham bico de pato. Agora, se o Darwin fosse australiano, ou sei lá, o que veio na sequência fosse australiano, eu ia dizer que, puxa, que esquisito que é... sei lá qual mamífero europeu que não bota ovo e não tem um bico de pato. Portanto, você está fazendo uma afirmação da singularidade, não pelo exótico, mas pela possibilidade da diferença, né? E a diferença não como o exótico. Por isso que eu achei interessante que o que é o ornitorrinco, né? O ornitorrinco não é nada... Para além de ser singular, ele tem o seu lugar. E ele só é estranho porque quem contou a sua história... não o conheceu, né? Acho que essa imagem ela é muito poderosa, de fato. Eu achei realmente poderosa. Agora, a minha segunda questão quando a gente olha para um outro tema que não é exatamente esse, mas por exemplo, regulação financeira, acontece algo similar. O Brasil talvez seja um dos únicos países que tenha feito uma reforma financeira dando autonomia para o Banco Central sem dar, né? No fundo, a gente nunca criou um Banco Central independente. O Chile botou na Constituição a independência do Banco Central. A nossa autonomia do Banco Central é um decreto. Então, a gente nunca levou tão a sério assim, né, essa coisa nos anos 90, quando estava todo mundo fazendo reforma do Estado, privatização, etc., a impressão que eu tenho é que a gente botou só um pé na piscina, mas não pulou de cabeça como alguns dos nossos vizinhos. A gente não privatizou bancos públicos, a gente continuou tendo o BNDES, a gente não privatizou todas as empresas estatais, continuou tendo a Petrobras. Então, de certa maneira, a gente... a impressão que eu tenho é que a gente olhou para fora e falou, não, a gente está fazendo aqui, fica tranquilo, né? Mas faz uma reforma que ela é bastante favorável a nos permitir sempre uma escotilha de saída. Faço com essa fala uma comparação com o fato de a gente ter assinado uma série de tratados e nunca tê-los homologados sim, mas nunca ratificados no Congresso. Quer dizer, no fundo, foi um bypass que a gente deu via não formalização, né? Ou seja, o direito aqui foi um disfarce, né, que a gente homologa, mas não entrega, né? Dá autonomia por decreto, privatiza, mas não tudo, né? Então, a minha questão o que será que permite, né, a esse país lidar com essa comunidade internacional? Sei lá, se a gente pegar um Wolfgang Streeck, pessoas que estão pensando na democracia hoje vão dizer, olha, tem um pedaço da democracia que são os eleitores, tem um pedaço que é o mercado internacional. Tem né, tá bifurcado.
Mas a gente consegue lidar com esse dito, com esses vetores externos, de uma maneira que nos é, de alguma maneira, mais confortável do que parece ter sido para o caso do Chile, que teve que, enfim, engolir uma constitucionalização de uma série de coisas, e outros países como os que você retrata. Quer dizer, o que será que deu a gente essa liberdade poética? Eu acho que aqui a jabuticaba é o jeitinho, né? É a ideia do jeitinho. Então, mas por que a gente não faz a seguinte pergunta? O que permite os Estados Unidos terem um discurso tão liberal e ser uma das economias mais fechadas do mundo? Por que a gente não faz essa pergunta? Né? Parece que nós sempre somos aquele que está tentando esconder alguma coisa. Não somos nós. Enfim, todos os grandes países que são altamente complexos e que têm... E aí é verdade, são os países maiores. A África do Sul é um país grande. Imagina se a gente considerar a complexidade da história do país. Então assim, todos os países têm uma história muito mais complexa do que uma narrativa linear permite trazer. Então, eu não acho que foi jeitinho. E depois, pensando naquela ideia da racionalidade dos Estados, né, também é uma construção nossa, enfim, não verificada empiricamente. Porque, enfim, quem é esse ente tão coordenado, tão... Nós somos suscetíveis, eu acho que, na realidade, e daí eu não falo pelo sistema financeiro, que eu conheço menos, mas pelos acordos, foi um acaso. Foi um acaso. Nós tínhamos tudo para ratificar esses acordos. Nós tínhamos tudo, porque a oposição não era tão forte, enfim, a gente teve o impeachment do Collor, depois a gente teve Itamar, que, enfim, era um pouco mais reticente. Começa a se ganhar vulto na oposição. Mas eu não sei, precisaria de um cientista político aqui para dizer o quanto efetivamente não era viável. A gente usa um pouco na narrativa do nosso texto o quanto a oposição foi importante, elaborou textos que foram significativos para a não ratificação. Mas, assim, as nossas cartas de compromisso com o Fundo Monetário Internacional não são muito diferentes daquela que a Argentina assinou. Se a gente olha os compromissos macroeconômicos que nós tínhamos, eu não sei por que os acordos de investimento não estavam lá. Então, assim, eu acho que foi muito mais algo, por acaso, do que um verdadeiro jeitinho, uma capacidade especial do Brasil. E aí eu tentaria tornar um pouco mais ordinária essa situação de excepcionalidade a grandes discursos. Mas... Posso fazer uma última provocação? Pegando a tua fala, a partir do momento que a China passa a ser o nosso polo principal de investimento, isso não implode o conceito de sul global de vocês? A China... Enfim, não dá para saber a dimensão da transformação. É possível. É possível que sim, é possível que não. Porque o que acontece? É a nossa nova agenda dada... Enfim, a importância que a China ganhou, né, no país nos últimos tempos. Né? Se qualquer número positivo que a gente lê no Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, você pode pôr tracinho China. Né? A economia está crescendo, /China. Novos empregos, /China. Novos investimentos, /China. Então, assim, o país está realmente tendo uma entrada muito grande e, mais do que investimentos, são financiamentos. Né? Então, ao mesmo tempo, a China ela tem nessa iniciativa de Belt and Road, uma hipótese que nós temos, tá? É que ela tem um tipo de estratégia muito mais parecida com aquela que o Brasil adotou historicamente, de cooperação e coordenação de cooperação técnica, financiamento, investimento, comércio, do que esses acordos segmentados que a ordem liberal avançou. Então, é difícil assim, saber assim, se implode ou ela potencializa esse discurso do que, efetivamente, atores relevantes do Sul Global tinham como prática do que, efetivamente, desmantelá-los. Mas, enfim, é uma pesquisa que a gente quer começar a fazer para saber se, efetivamente, essa hipótese se comprova.
E a outra, enfim, do pouco da aproximação da literatura que a gente tem feito com China, é uma caixa de surpresas. Assim, eu acho que muita gente coloca o quanto é difícil. A Viviane Barth, que colabora nessa pesquisa conosco, ela morou há muito tempo na China, ela é responsável pelo Centro de Pesquisa Ásia-Pacífico na Universidade de Sydney. E, enfim, o texto dela retrata isso. A posição da China é ambígua, é difícil saber e conseguir antecipar qual vai ser o próximo passo, né? Então, acho que tem uma caixa de surpresas pela frente. Acho que é um pouco por aí. Não sei, Fábio. Isso. Obrigada a vocês. Só para quem está chegando, acho que é um pouco essa a ideia dos workshops, se a gente puder deixar um convite para todo mundo, né, nesse tipo de conversa franca sobre os textos que são produzidos na escola, a partir de pesquisas que vocês podem colaborar, e o convite, né, que você vai fazer, que a gente vai discutir sobre as pesquisas. Bom, queria agradecer a Michele, queria agradecer a presença de todos vocês, os professores, os alunos, dizer que oficialmente o ano do mestrado acadêmico começa, e acho que o tom da aula da Michele é um pouco, ou bastante, o tom com o qual a gente segue, né? Muito empenho, muito compromisso, não tem retórica, não tem jogo para a torcida, não tem... tem trabalho, né? Tem procurar, tem investigar, tem produzir, e fazer desse ofício, que é um ofício de professor pesquisador, um ofício de verdade numa área em que a área do direito é ainda muito capturada por más práticas de pesquisa, por más práticas de docência, enfim, a gente está aqui procurando fazer tudo aquilo que nós não tivemos, né? Então, espero que a gente faça e que vocês não falem que vocês não tiveram quando vocês estiverem aqui falando. Enfim, sejam bem-vindos, pertençam a essa comunidade, vivenciem esses workshops de pesquisa, produzam seus textos, dediquem-se e começou. Sim, desculpa. Desculpe, a gente tem agora... quarta, quinta e sexta, as agendas de pesquisa que a gente vai apresentar dos professores. Então, por favor, venham amanhã às 9, é isso? Amanhã às 9, quinta às 9 e às 2, em que os professores vão apresentar suas respectivas agendas. E na sexta-feira, a gente foi brindado com um evento que o professor Eurico organizou, uma mesa com o ministro Dias Toffoli sobre pesquisa empírica em direito. Então, por favor, também fiquem convidados a isso. Obrigado.